Não foi o resultado que o Corinthians queria, jogando em casa, com a presença da Fiel. O que você pode falar que não deu certo para o Corinthians não sair com uma vantagem para levar domingo para o Maracanã? Bom, de fato, não foi o resultado que a gente esperava. A gente, obviamente, gostaria de ter feito uma vantagem mínima dentro de casa. Mas futebol é isso. A gente tem que entender que tem dias que as coisas não funcionam como a gente imagina. Tem que também respeitar o adversário. O Vasco é um time de muita qualidade que não está na final à toa, eu tenho certeza disso. E hoje mostrou isso. Acho que o plano de jogo do Vasco funcionou melhor que o nosso. E para nós acho que faltou, talvez, um pouco mais de profundidade, faltou talvez acertar aquele passe final, acho que erramos muito, erros técnicos simples, vamos dizer assim. Mas são coisas que eu acho que acaba fazendo parte. Futebol nem sempre é uma matemática exata. A gente veio de três dias atrás, a gente estava tendo um jogo extremamente desgastante aqui. E hoje a gente teve esse jogo, um jogo com muita tensão, onde é decidido nos mínimos detalhes. Então a gente não pode esquecer disso. É uma final de 180 minutos, onde ambos os times têm que jogar com inteligência, para que não deixe tudo a perder no primeiro jogo. E mais uma vez, acho que, como eu sempre digo, tem jogos que às vezes as coisas não vão funcionar, mas se você não conseguir fazer gol, pelo menos que você não tome. E acho que foi isso que a gente conseguiu mais uma vez, ser sólido defensivamente, e o que nos deixa completamente vivo para o jogo de volta. Ramalho, boa noite. Nós estamos ao vivo agora no Esporte Total da Band. Fernandinho, boa noite para você também. O zagueiro do Corinthians fala na zona mista nesse momento. Eu quero te ouvir sobre esse nervosismo. Tem vários elementos que compõem essa final, como, por exemplo, o jejum do Corinthians de um título nacional, são 8 anos. Tem o peso também de ser um rival, não é, como o Vasco, com jogadores muito talentosos. De que maneira todos esses elementos levaram o Corinthians a esse nervosismo que a gente pôde observar, especialmente no primeiro tempo? Como eu falei, é uma final de campeonato, um campeonato extremamente competitivo, uma equipe de muita qualidade como é do Vasco. O nosso time também, obviamente, tem muita qualidade, mas às vezes acontece. Eu não digo nem que talvez esse nervosismo foi determinante para a nossa performance. A gente não pode levar só dessa maneira. Talvez possa ter tido uma interferência, sim, mas às vezes um cansaço, às vezes um dia ruim, onde as coisas não funcionam. Então, são coisas que fazem parte. E, mais uma vez, apesar de tudo, acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, né, desse jogo em si, entender que é uma final de 180 minutos, e entender que, apesar de não ter sido o resultado que a gente esperava, a gente é um time que, até então, na Copa do Brasil, todos os jogos fora de casa a gente venceu. E a gente espera, mais uma vez, poder vencer lá no Maracanã. A gente espera conseguir fazer um jogo melhor, para que a gente consiga colocar mais em prática a nossa qualidade, o que a gente sabe, o que a gente fez durante todo o campeonato. Mas para isso a gente vai ter que fazer melhor e talvez tentar lidar melhor com toda essa pressão, essa tensão, e para que a gente possa executar isso da melhor maneira possível no jogo de volta. André, não sei se de dentro de campo tu pudeste perceber, mas no jogo de hoje nós tivemos algumas situações, uma envolvendo Yuri e Mateuzinho, outra envolvendo Yuri e Hugo Souza. O Memphis reclamando, mostrando insatisfação ao ser substituído, indo reclamar com o técnico Dorival Júnior. Existe um cenário no qual isso pode ser positivo para o Corinthians, ou que o torcedor possa perceber como um ímpeto dos jogadores, do tipo, ninguém quer perder, ninguém quer errar, e daí nesse momento vale até se estressar com um companheiro de time? Gente, eu vejo de uma maneira muito tranquila esse tipo de situação, né? As câmeras têm, acho que, sei lá quantas câmeras filmando a gente o tempo todo. Talvez, se vocês pegarem outros jogos mais normais, vocês vão ver esses mesmos tipos de situações. E talvez hoje, por ser uma final, as câmeras fiquem mais atentas a esse tipo de detalhe, mas eu vejo isso de uma forma totalmente natural. São coisas que normalmente ficam tudo dentro de campo. É uma insatisfação. Acho que, obviamente, pode não ser uma cena tão bonita, mas uma reclamação do Memphis eu vejo com bons olhos, que ele está querendo jogar, está querendo estar em campo, está querendo ajudar. Não vejo isso como uma forma de desrespeito. E a questão de Mateuzinho, Yuri, seja lá quem for, são coisas que ficam tudo ali dentro de campo. São atletas que
fora de campo se entendem super bem, que dentro de campo aconteceu ali uma discussão. Isso aí é a história, a vontade de ganhar, querendo corrigir uma outra coisa, coisas que fazem parte, que tem que existir dentro de campo. Acho que é isso que as pessoas esperam da gente também, que a gente se cobre, que a gente, né, se cobre, converse, fale se for necessário. Teve uma situação do Memphis que eu fiquei sabendo que um monte de gente falou que estava discutindo comigo, mas eles estavam só conversando comigo, falando para falar com o pessoal ali de trás, para a gente tentar não se encurralar tanto nas situações como a gente estava fazendo no início do jogo. Então são coisas de jogo que fazem parte, e mesmo se ele estivesse me xingando ali, são coisas que fazem totalmente parte do futebol, e acho que eu falei, não vejo isso com nada negativo, não. André, hoje o Corinthians se despediu da Neoquímica Arena na temporada de 2025 e nos últimos 5 jogos conseguiu somar apenas uma vitória. O que levou a esse baixo desempenho do Corinthians nessa reta final na Neoquímica Arena e também ao longo do ano? Difícil falar, difícil explicar. Não é isso que a gente deseja tá fazendo diante do nosso público, né? A gente é uma torcida que, como a gente sempre fala e elogia, e eles têm todo o mérito, porque eles são absurdos, é algo que eu não vejo em lugar nenhum. A gente joga em vários estádios aí, a torcida que apoia da forma como eles apoiam a gente, independente das circunstâncias, é impressionante. E a gente obviamente queria poder ter finalizado de uma maneira melhor, com uma vitória. Como eu falei, eles merecem isso, não aconteceu. Trabalhar para que a gente consiga no ano que vem poder satisfazer mais a nossa torcida com mais vitórias dentro de casa e poder usar eles como uma força extra para que a gente consiga mais vitórias aqui dentro de casa. André, falando sobre os pendurados de hoje, né? O Corinthians tinha 8 pendurados, você estava entre eles também. Queria que você falasse o quanto isso pode ter impactado o jogo do Corinthians e qual que foi a estratégia pensando que um desfalque na final seria difícil para o Corinthians. A gente não tem estratégia assim, nesse sentido. Acho que é algo que, claro que todo mundo quer participar do jogo de volta, todo mundo quer tá lá nesse último jogo, no jogo decisivo do ano, mas está muito claro, se precisar fazer a falta, se precisar tomar o amarelo, e às vezes independe da gente, né? Às vezes é uma decisão da arbitragem, por um outro lance que você nem acha tão justo, ele vai te dar um amarelo, então são coisas que a gente não consegue controlar, né? Uma outra situação, obviamente, sim, né? Você, sei lá, uma outra situação talvez você pode controlar melhor, você vê que tem um colega do seu lado, você pode temporizar mais para que ele faça falta e não você, ou para que ele tente roubar a bola e não você, mas assim, são situações muito específicas dentro do jogo. De modo geral, não vejo isso como um motivo para a performance de hoje, até porque acho que da linha defensiva só o Bidu que não estava pendurado, e mesmo assim a gente estava lá duelando, a gente estava lá marcando, eles criaram acho que poucas chances no jogo, então são coisas que fazem parte e que, como eu falei, não acredito que isso atrapalhou de forma alguma na performance do time e como eu falei, acho que tem situações que a gente não tem como, a gente tem que duelar e se tiver que tomar amarelo, fazer o quê? Paciência, mas acho que não foi o caso de hoje. Obrigada. Obrigada, André.